Rafael, às vezes vai gravar. Tá pronto, já apareceu. Ah, agora está gravando. É. Agora sim. Não se está gravado, então vamos. Não, então vamos começar. Tá? Não conseguem. Consegue. Aqui, para mim aqui aparece que, inclusive, eu ia ser expulso da reunião. A situação é esquisita. Consegue me ouvir, gente, para a gente começar oficialmente, formalmente? Uhum. Sim. Está em duas janelas, Rafael, isso? Sei. Agora eu abri no meu celular. Vamos ver se funciona, Gustavo. Seja bem-vindo, tá? Tá bem, obrigado. Eu vou ir fazendo um teste aqui para a projeção da tela, tá? E vocês me avisem se está ok. Ok, Gustavo, fique à vontade. A Kátia também já entrou. Oi, Kátia, tudo bom? Agora eu sei por que estavam me expulsando, porque a Kátia estava entrando como mestrado, provavelmente estava dando algum choque aqui, e aí deu algum nível de interferência. Mas o importante é que... Eu achei que eu estava entrando como Não sei, Gmail. tanto faz, Kátia, tá meio esquisito aqui. Aqui na minha casa não está funcionando quase nada, então tá tudo certo. Gustavo, seja bem-vindo ao programa de pós-graduação em psicologia. Para a gente é uma honra, uma alegria receber colegas de outros programas e para poder conversar com a gente, trocar informações, pesquisas, trocar experiências. A professora Rosa, que é minha colega da educação também, está entrando agora. Seja bem-vinda, Rosa. E acho que vamos ter uma tarde bastante agradável, bastante bacana. Também estão aqui com a gente a professora Silvia, que você estava conversando um pouco, também é docente do programa, vai acompanhar conosco. E a professora Kátia, que acabou de entrar, que é coordenadora do programa. E outros alunos vão entrando. O Francis, por exemplo, acabou de entrar também. Então, só apresentando, o professor Gustavo, professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, que é a da Unicentro. É professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento Comunitário, mestre e doutor em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, vai estar conosco aqui conversando sobre a questão da atualidade do estigma, fazendo uma correlação entre a HIV, entre o vírus da AIDS e o coronavírus, desculpe, o Covid-19. Então, Gustavo, seja bem-vindo, à vontade para dar início aos trabalhos. Uhum. Queria agradecer aí o Rafael, né, em nome do programa de pós-graduação, Rafael, a Kátia, né, pelo convite para compartilhar um pouco de algumas reflexões, inicialmente intermediado pela Miriam, né, o convite, depois pelo programa. Dizer que é um prazer também para mim poder, nesses tempos onde a gente está um pouco mais afastado, ter esses momentos também para poder partilhar, né, algumas coisas que a gente vem pensando, né. Especialmente nesse programa, acho que eu não sou paranaense, né, venho de outro estado, de outro lugar, e fiquei bastante feliz quando soube, eu estou aqui no Paraná, na Unicentro desde 2011, né, fiquei bastante feliz quando soube em 2016, eu acho 16, 17, né, que abriu esse programa de pós-graduação na UEL, até pelo viés dele, né, acho que você tem uma inserção bem forte com a questão das políticas sociais, nessa interface também da psicanálise com a psicologia social. Então, acho que é um prazer poder estar dialogando aí com vocês. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Se alguém só puder me confirmar. Eu não consigo ver vocês em tela cheia. Para mim não abriu. Ainda não. Ainda não.
Então, espera aí. Dá não. Deixa eu tentar de novo. E para mim está dando um recado assim, não é possível compartilhar essa tela. Deixa eu tentar de novo. Agora tá indo? Tá indo. Chegou. Tá indo. Tá abrindo. Pelo menos para mim tá abrindo. Alguém conseguiu visualizar já? Tá Sim, aberto? tá aberto Tá. aqui. Então vou passando. Pensei em fazer aí, pensei um pouco nesse tempo que a gente tem, né, de dialogar, e um pouco para organizar um pouco da fala também. Nos últimos tempos, acho que eu venho me tomando um pouco também, a partir de um projeto que a gente está inserido, né, das questões da Covid, né, e eu pensei, para compartilhar essa fala um pouco com vocês, em trazer 2 pontos de partida. Inicialmente, até quando foi feito o convite, eu ia falar um pouco mais sobre a questão do HIV/AIDS, que é uma das linhas de pesquisa que eu tenho dentro do campo da saúde e da saúde coletiva. E depois foi surgindo essa conversa, né, a partir da conversa com a Miriam também, de poder fazer aproximações com a Covid-19, né, que é um exercício já que alguns pesquisadores têm feito, né, no campo da AIDS. Teve um evento há pouco tempo da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA, no Rio de Janeiro, onde eles propuseram também algumas aproximações, o que a pandemia, o que a epidemia de HIV/AIDS pode trazer também, né, como contribuição para pensar a Covid-19, né? Então foi um pouco a partir daí que eu pensei em constituir essa fala aqui com vocês. E aí eu trago 2 pontos de partida, né, por onde o pensamento vai engatando, né? Eu trago isso muito no sentido de pensar um pouco desse lugar de fala, ou qual a minha relação de implicação com esses temas, né? Tanto o HIV/AIDS quanto o tema da Covid-19. Entendendo que a gente não parte de uma compreensão aqui de ciência enquanto neutralidade, mas muito pelo contrário, né? De uma ciência implicada, e daí a gente tem que pensar que implicações são essas, né? Ou como é que a gente vai sendo afetado aí por esses temas, né? Então, inicialmente, a questão do HIV/AIDS surge para mim a partir de uma experiência entre 2008 e 2010. Eu fiz residência multiprofissional na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e atuei num serviço bastante amplo da Secretaria Estadual de Saúde, em Porto Alegre, que tem dentro dele vários serviços, né? Entre esses serviços tem o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, e a clínica de HIV/AIDS, que acompanha as pessoas, né, já diagnosticadas com HIV/AIDS. E nesse período começa a chamar muita atenção para mim nos relatos das pessoas, tanto no processo de testagem, aconselhamento, as ações de prevenção fora do serviço que a gente fazia, quanto ao acompanhamento das pessoas, né, com HIV, começa a chamar a atenção vários relatos sobre a dificuldade da revelação do diagnóstico, o próprio procedimento para retirada de medicação. Várias pessoas retiravam a medicação na farmácia do ambulatório, descartavam a embalagem da medicação ali mesmo, colocavam numa outra embalagem, sem as características, né, com o nome da medicação, nada, para que ninguém identificasse, e assim faziam para encobrir esse signo da AIDS, né. Então começa a me chamar a atenção nos relatos, né, o quanto a questão do estigma vai perpassando aí, né, a história e a vida dessas pessoas que vivem com HIV. Isso vai se transformando também numa trajetória de pesquisa a partir daí, a partir dessa inserção da residência multiprofissional. Então, ainda na época da residência, eu fiz uma pesquisa buscando entender como é que era a relação da atenção em HIV/AIDS nas unidades de atenção básica, né? Justamente por ser o primeiro ponto de acesso sugerido no sistema de saúde, né, como ponto de acesso prioritário para as pessoas, né, como é que seria a relação das pessoas que já têm, por exemplo, um diagnóstico de HIV e frequentam as unidades de atenção básica. Eu queria entender como é que era esse procedimento, né. É interessante pensar que nesse contexto que eu fiz essa primeira pesquisa, só era preconizado para atenção básica fazer o acompanhamento geral das pessoas, né. Todo o acompanhamento das questões específicas para HIV, AIDS, diagnóstico, tratamento era feito, em termos de construção de sistema de saúde, né, no sistema especializado, geralmente ambulatórios ou até hospitais especializados na atenção em HIV/AIDS.
Em 2010, eu entro no doutorado em Psicologia Social Institucional, e nesse mesmo ano começa um processo em Porto Alegre, e que é correlato a várias outras regiões do Brasil, do que se chama processo de descentralização da atenção em HIV/AIDS, que implica em outros pontos de atenção, né, para a atenção em HIV/AIDS, para além dos serviços especializados. E aí a gente tem nesse processo de descentralização a inserção dos testes rápidos e do tratamento das pessoas consideradas assintomáticas, né, nas unidades de atenção primária. O que chamava atenção para mim nesse momento é que, muitas vezes, em função do estigma, as pessoas, justamente aquilo que potencializa a atenção primária, que é estar próximo do território de vida das pessoas, era justamente o que algumas pessoas não queriam, né? Justamente por pensar, nossa, mas lá eu conheço tal pessoa, ou tal vizinho meu, a gente comentário de saúde trabalha lá, vai saber que eu tenho diagnóstico, uma série de fantasias, né? Então, por aí vai se dando esse meu início de trajetória aí, né, inicialmente da pesquisa, assistência, e depois vai se transmutando aí para pesquisa. Eu já estava aqui em Irati nesse período também, então começo a abrir linhas de pesquisa e inserção de formação também nas questões relacionadas a HIV/AIDS aqui no município de Irati. Então, a gente tem estágio profissionalizante de psicologia aqui no Centro de Testagem e Aconselhamento. Também abro algumas linhas de pesquisa, né, de IC, trabalho de conclusão de curso e dissertação de mestrado dentro dessa temática, né. E vou me ocupando, então, dessas questões aí relacionadas à atenção em HIV/AIDS e vários desdobramentos, né, do campo da atenção, especialmente esse recorte dos processos de estigmatização. Então, esse é um primeiro ponto, né, de onde eu me situo para falar desse tema, né. Então, acho que é importante dizer, para pensar justamente essa relação de implicação com o tema, né, de como que eu vou me afetando aí por esse tema. E o segundo ponto de partida para pensar essa aproximação com o contexto da Covid, é difícil, assim, implicados com a Covid, de alguma forma estamos todos, né, mas de certa forma eu me coloco numa espécie de dupla posição enunciativa, né, a partir do Foucault, como eu chamo, que é pensar uma posição afetado enquanto sujeito no mundo, como todos nós estamos sendo, né, de modos diferentes, mas todos, né, de alguma forma estamos sendo afetados por essa pandemia, e mais ou menos 15 dias depois que a pandemia começou, ao menos que a gente teve a suspensão das aulas aqui no Unicentro, das aulas presenciais no Unicentro Irati, eu passei a coordenar um projeto, que é um projeto que está ocorrendo em todo o estado. A UEL também desenvolve esse projeto, a UEM, todas as universidades públicas do Paraná estão desenvolvendo esse projeto, e eu acabei ficando na coordenação do projeto, que se chama Prevenção e Assistência no Combate à Pandemia do Novo Coronavírus, Covid-19, nas 4ª e 6ª Regionais de Saúde do Paraná. A 4ª Regional de Saúde abrange 9 municípios ao redor de Irati, e a 6ª Regional de Saúde são também 9 municípios em torno de União da Vitória, que fica mais ao sul aqui de Irati, né? Então, teve uma chamada pública da Fundação Araucária, e a gente submeteu um projeto aí, então, né, para esse projeto de extensão. Atualmente, a gente tem nesse projeto de extensão 50 profissionais. A gente não tem alunos de graduação, são todos profissionais. Inicialmente eram todos com formação em enfermagem, técnico de enfermagem, médicos. Depois de 2 meses do projeto, a gente conseguiu inserir psicólogos também no projeto, formados, né, e agora também educador físico. Então, essa é a nossa composição de projeto hoje. Então, isso situa um pouco, né, por onde que passa a minha trajetória para pensar nesses temas aí. Minha proposta então, apresentar o tema dos processos de estigmatização no contexto da AIDS, tentar situar um pouco, né, o que é o estigma, como é que ele se coloca nesse campo da AIDS, interrogar qual que é a atualidade das discussões sobre estigma no contexto atual, pensando que a gente está vive já a 4ª década de epidemia da AIDS, né, estamos quase completando 40 anos de epidemia de AIDS, e a partir disso poder esboçar também algumas reflexões sobre os processos de estigmatização no contexto da Covid-19. Quando eu busco fazer essa aproximação, é importante dizer que como é que é possível fazer essa aproximação da AIDS com a Covid, né? O Boaventura de Souza Santos publicou, acho que foi em março, ainda abril, um texto chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, né?
onde ele fala, inclusive, sobre a necessidade que a gente tem hoje de rever uma série de modelos interpretativos, né? Ele comenta vários autores que tentaram transpor algum modelo interpretativo de algum outro contexto para o contexto da pandemia e acabaram tendo que rever depois, né, esse modo de interpretar. Então, a minha intenção aqui não é transpor modelo, não é dizer o que a AIDS fez, que vai fazer com a Covid, mas é buscar nessa história da AIDS algumas inspirações, né, buscar inspiração em outras experiências e buscar pensar o que elas podem nos ensinar, né, interrogar o que outras experiências ou epidemias podem nos ensinar ou podem nos trazer. Inclusive pensando numa perspectiva um pouco Foucaultiana de ontologia do presente, né, quer dizer, como é que situações também no passado podem interrogar o nosso presente, né, e nos deslocar ou servir de problematização. Então, o primeiro movimento que eu compartilho com vocês é esse de pensar sobre a questão da relação entre AIDS e estigma, né. Primeiro, poder dizer que a AIDS não é a primeira nem a última doença associada a estigmas. Antes dela, houve e ainda há, né, os estigmas ligados à loucura, à doença mental. E em relação a isso, tem um texto muito interessante do Nafra Neto, né, onde ele conta um conto do Gabriel Garcia Marques, né, sobre uma interna, não é uma interna, é uma pessoa que está, é uma mulher, ela está dirigindo, o carro dela quebra no meio da estrada, ela solicita ajuda, ela entra no ônibus, e acha estranho no início que tem várias pessoas nesse ônibus com cobertores, todas sonolentas. E ela diz, bom, tô precisando de ajuda, preciso chegar em algum lugar para ligar e pedir ajuda, então vou pegar uma carona nesse ônibus, né? Quando esse ônibus chega a um determinado lugar, as pessoas começam a descer, todas em fila, e ela diz assim, onde é que fica o telefone para eu fazer um telefonema? E a pessoa que está ali diz, não, vamos indo para a fila aqui, que daqui a pouco você acessa o telefone. E aí ela demora para entender o que está acontecendo, né? Na verdade, era um ônibus que estava levando pessoas com doença mental para um sanatório. E quando ela chega nesse lugar, ela é identificada como uma pessoa com doença mental e ela é desacreditada na fala dela, no discurso. Então é um texto que o Nafra ajuda a entender o que é o estigma da loucura, né? Ele desacredita o que a pessoa diz. Então ela acaba não saindo nunca desse hospital, porque tudo que ela diz é desacreditado, né? Sei que você veio só aqui fazer um telefonema. Sei. Vai indo ali que se você se comportar bem, amanhã você faz. Então o tempo inteiro ela vai sendo desacreditada em relação a isso, né? Obviamente eu não vou entrar, mas assim como eu contei essa história do estigma em relação à loucura, cada um desses estigmas aqui tem uma história também, né? E uma especificidade. Assim como aqueles relacionados à lepra, antigamente denominada lepra, a partir da década da passagem de 60 para 70, chamada de hanseníase, justamente como uma tentativa de desestigmatizar também o nome, né, e o que ele carregava junto. Os estigmas ligados ao câncer, as doenças de pele, como vitiligo, psoríase, a tuberculose, também chamada em algumas publicações de peste branca, e a sífilis, né. Então, só para dar alguns exemplos aí de processos de saúde e adoecimento, e de toda uma discussão bastante antiga já, né, sobre os processos de estigmatização. Susan Sontag, eu acho que é uma autora muito interessante, que eu tenho revisto um pouco nesses dias para pensar o contexto atual. Ela tem duas publicações, né, interessantes. Uma publicação que é de 78, onde o livro se chama A Doença como Metáfora, e outro livro que ela publicou 10 anos depois, onde ela trabalha o tema da AIDS como metáfora. Esses dois livros foram republicados numa edição só pela Companhia das Letras, né? Então, atualmente, num livro só tem as duas publicações. É interessante que ela descreve as metáforas constituídas em torno do câncer, na década de 70, e ela coloca o câncer na década de 70 como sendo a doença que uma das doenças, né, em torno das quais mais proliferavam metáforas, sentidos, né, e ela também vai fazendo paralelos do câncer nesse livro com a tuberculose, especialmente com a tuberculose, mas também com a hanseníase, com a loucura, com a peste, com a sífilis e com outras doenças, né, colocando o que vai tendo de especificidade, né, em relação a cada uma desses processos de adoecimento. Ou até interrogando por que em relação à tuberculose houve uma romantização na passagem do século XIX para o século XX, por que em torno do câncer essa romantização não aconteceu, né?
Então, ela faz todo um trabalho em torno disso. Ela também diz que as doenças com causas difusas ou que são incompreendidas, né, que não tem uma causa muito delimitada ainda, ou as doenças também, né, doenças associadas à morte, tendem a proliferar sentidos, metáforas e fantasias. E o que chama a atenção dela, e que eu acho que é algo que a gente traz para o nosso contexto também, especialmente para áreas como a psicologia, né, é que ela faz essa diferença entre o sofrimento pela doença, o que a doença física pode ocasionar, e a diferença disso em relação a sofrer pelo que se pensa sobre a doença, né? E acho que isso é bem fundamental para a gente pensar um pouco desses contextos, tanto da AIDS quanto de alguns outros, e o que abre espaço, inclusive, para a intervenção psicológica, ou com caráter psicossocial, que pode ser feita por outros profissionais também, né? Mas justamente essa diferenciação entre o sofrer pela doença física em si e sofrer pelo o que se pensa, o que se fala, o que se acredita, né, ser a doença. E a Susan Sontag faz duras críticas às metáforas, né? Num primeiro momento, até nesse primeiro livro, ela defende a destruição das metáforas. O uso metafórico é um modo também de pensamento. Ela propõe que a gente possa pensar sobre as metáforas, que sentidos elas produzem, né, que efeitos elas produzem, inclusive metáforas, ela diz que metáforas podem também matar, né, no sentido de, por exemplo, pessoas que postergam o diagnóstico, ou que não procuram por receio do que se acredita ser aquela doença, assim por diante, né. 10 anos, então, daquela primeira publicação, né, a Susan falando sobre essa transição da tuberculose como a principal doença do século XIX para o século XX, e da transição da tuberculose para o câncer. 10 anos depois, em 88, ela publica um outro livro chamado AIDS e Suas Metáforas, trabalhando essa outra substituição, né, do câncer pela AIDS no imaginário social como sendo a doença de maior gravidade, né, daquele período. O caráter sexual e comportamental, assim como a impossibilidade de cura, né, ou o sentimento de iminência de morte na década de 80, né, associado à AIDS, é que acaba abrindo um vasto campo metafórico de proliferação de sentidos, muitos deles estigmatizantes. Eu lembro que eu atendi na época que fazia residência, em 2008, 2009, um senhor que já era um senhor, né, quando eu atendi, mas ele foi diagnosticado em 88. E eu lembro que ele trazia essa experiência, ele dizia assim, que ele recebeu o diagnóstico, ele recebeu inclusive o diagnóstico no serviço onde eu fazia residência, que foi o primeiro serviço do Brasil, foi o primeiro CTA do Brasil, né, esse em Porto Alegre, que deu origem depois a implementação de políticas, né, de CTA no país. E ele disse que ele recebeu o diagnóstico, ele disse, tá, morri, né? Ele disse que ele contou para um amigo, eles foram para um parque da cidade brindar a AIDS, né? Como ele falava, porque ele disse assim, não tenho o que fazer, eu tenho que esperar um pouco, eu tenho que esperar morrer, né? O detalhe é que eu atendi ele em 2008, né? E obviamente ele foi uma das pessoas que essa sina, né? Esse estigma da morte não operou. Mas ele deixou de fazer muita coisa nesse processo, né? Muito do processo terapêutico dele era trabalhar isso, né? O quanto ele esperou por essa morte que nunca chegou, né? É interessante pensar que no início da pandemia, já em 87, acho que para fazer um histórico também da AIDS, a gente tem que pensar os primeiros casos no início da década de 80, né? E aí vai um tempo entre ter os primeiros casos, quer dizer, pessoas que adoecem com sistema imunológico debilitado nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças norte-americano que detecta isso e começa a investigar que tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Isso na passagem ali de 80 a 82, né? Por volta de 84, se eu não me engano, o vírus propriamente é identificado. No ano seguinte, um teste é feito para detectar o vírus, né? Mas as medicações vieram bem depois, né? A distribuição, por exemplo, no Brasil de antirretroviral de forma pública, gratuita via SUS, só a partir de uma lei de 96. Eu trago isso como um paralelo para a gente pensar a pressa que a gente tem hoje também em relação à Covid, né? Quer dizer, algo que surgiu ali em 31 de dezembro de 2019, identificação,
logo a gente já tinha testes, a gente está na expectativa da vacina e do tratamento, e se passaram 4, 5 meses, no Brasil ao menos, né, da manifestação dela, e a gente acha que está demorando. Mas é interessante a gente pensar, quando a gente pega um paralelo com outras epidemias como a AIDS, o quanto a dimensão temporal foi mais extensa, né? Nesse primeiro momento de epidemia, já em 87, o Jonathan Mann, que era então o diretor do Programa Mundial contra a AIDS, da OMS, ele previu que 3 componentes da epidemia seriam muito importantes de serem abordados. Primeiro era o HIV em si, pensando a questão das formas de prevenção, de contaminação. A segunda seria a questão da AIDS enquanto processo de adoecimento. E um terceiro componente, que deveria ser pensado pelas políticas, programas, intervenções, seria o estigma e a discriminação e a negação, né? E ele previu que o estigma, a discriminação e a negação seriam tão centrais quanto a enfermidade por si mesma, que atualiza, de certa forma, aquela fala da Susan Sontag, né? Sobre a diferença entre o sofrimento em decorrência da doença em si e do que se pensa, né, ou de como se concebe essa doença. Do ponto de vista conceitual, é importante diferenciar o estigma da discriminação e da violação de direitos humanos, né? Então, o estigma, a gente tem um autor que é o Irving Goffman, que nas publicações de AIDS, pelo menos, e grande parte das outras publicações que eu falei, ele é uma das maiores referências nesse tema, né? Alguns autores fazem aproximação também com Michel Foucault. Na minha tese, eu fiz também uma aproximação entre o Irving Goffman e Michel Foucault. A compreensão do Goffman sobre o estigma é que o estigma é uma marca que desqualifica um sujeito ou um grupo social pela presença ou possibilidade de presença de uma marca. Então, alguém pode ser estigmatizado tanto por ter um diagnóstico, essas marcas variam, né? Pode não ser um diagnóstico, pode ser uma pessoa que ficou presa num determinado período no sistema carcerário. Inclusive, o Goffman traz vários exemplos sobre isso também, né? Mas pode também estar atrelado a um diagnóstico, como é o nosso caso aqui dos temas que eu tenho estudado, né? Inicialmente, o estigma era simplesmente uma marca. Com o tempo, ele se tornou uma marca que desqualifica ou desprestigia aquele sujeito perante os outros, né? É interessante pensar que o estigma ele é um processo dinâmico, tem um caráter social histórico. O Goffman ele tem uma perspectiva interacionista, onde ele se preocupa em entender o que acontece nos encontros mistos, né? Quer dizer, o que acontece quando uma pessoa que tem um diagnóstico, ou é supostamente portadora de um estigma, se coloca em relação com alguém supostamente não portador, e que dinâmica é suscitada nessas interações mistas, né? Muito dos estudos do Goffman vão em torno disso. Já o Michel Foucault tem uma perspectiva diferente, né? Ele tem uma perspectiva muito mais histórico-social, de entender não necessariamente aquela expressão momentânea, né, mas como que se chegou à produção daquilo, né, em que momento essa marca, né, ou o que o Foucault chama de práticas divisoras, se instauram, né, a partir dos jogos de relação de saber e poder. Então, o estigma, ele afeta o sujeito e as pessoas próximas a ele, e potencialmente qualquer sujeito, né, qualquer pessoa pode ser potencialmente afetada pelo estigma. Ele pode levar a ter efeitos como postergação do diagnóstico, ele produz uma dinâmica de encobrimento, segredo e revelação. Então, encobrimento é isso que eu falei, por exemplo, das pessoas que escondem para esconder que tem o diagnóstico de AIDS, elas não mostram as medicações. Então, se alguém perguntar por que ela está tomando uma medicação, ela diz, eu estou tomando uma vitamina, né? Então, são modos de encobrir esse diagnóstico, ou como exemplo de uma paciente que eu tinha, no caso dela, ela tinha HIV, ela tinha acho que 60 e pouquinhos anos, estava numa nova relação afetiva, sexual, e para justificar o uso da camisinha, ela falava para esse novo companheiro que ela tinha hepatite. Ela tinha receio de dizer que tinha AIDS, porque achava que era muito estigmatizante, que ela podia ser rejeitada. Então, mas para poder justificar o uso do preservativo, ela dizia que tinha hepatite, né? Também é transmissível, enfim. E aí justificava desse modo. Então, são dinâmicas que as relações vão repercutindo, né, de encobrimento, de segredo ou de revelação do diagnóstico. Também dificuldade de apoio, porque na medida que as pessoas não revelam, fica mais difícil ter apoio das pessoas ao redor. E também deslocamento para conseguir atenção em outros locais.
Então, nesse serviço onde eu atendia, por exemplo, na residência, ele se localizava em Porto Alegre, e a gente recebia vários usuários de outros municípios que tinham serviços de referência para tratamento em HIV/AIDS, mas que preferiam ir para Porto Alegre pela questão da descrição, pelo receio de serem reconhecidos no serviço, no município onde eles estavam, assim por diante. Então, o estigma é relacionado a essa marca. A discriminação é um tratamento desigual ou injusto a partir, né, em decorrência do status sorológico da pessoa. E isso pode levar também a uma série de violações aí dos direitos humanos. Aqui eu tinha colocado algumas marcas que, acho que da minha geração, uma geração acima de pessoas talvez um pouco mais maduras que eu, mas ainda para a minha geração, essas são marcas, né, dos estigmas da AIDS, né, de como que a AIDS foi recebida no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, né. Eu percebo que por uma geração mais jovem, não necessariamente isso tem essa referência hoje, né. Aqui eu faço uma observação, porque eu estou falando do estigma, e ao mesmo tempo que a gente tem o estigma como uma força de captura dentro das relações de saber e de poder, né, ou dentro de eu poderia chamar dentro de uma força que diminui a potência de vida das pessoas, né, afeta, diminuindo a potência de vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS, ou que convivem com essas pessoas, a gente também tem forças de potencialização. Então, só para a gente ter um cuidado, que quando eu estou falando dessas experiências de estigmatização, ela é muito diferente para muitas pessoas, e a gente tem muitas experiências também relacionadas às forças de politização da epidemia, né? Então, eu trago também os exemplos aqui, né, do Gabriel Comicholi e do Estrela. O Gabriel Comicholi é esse rapaz, se eu não me engano, ele é de Curitiba. Ele, no momento que ele descobre que ele tem HIV, ele cria um canal no YouTube, e ele passa a fazer diários e relatos no YouTube, que funcionam como diários, de tudo que está acontecendo com ele. Então, ele grava faz um primeiro relato de como foi a descoberta, ele faz um relato em outro momento de como foi o primeiro dia que ele usou a medicação antirretroviral. Então, assim como eu estou falando de uma dinâmica de segredo, encobrimento, revelação, também tem forças hoje de politização que concorrem, né, com essas forças de estigmatizantes, no sentido de poder produzir uma outra relação e uma outra experiência, né, com o campo da AIDS. Então, essas forças, elas concorrem aí hoje, né, nesse campo da pandemia. E o Estrela também, né, ele participou dessa capa da revista Galileu. Ele participa de vários eventos, enfim, trazendo aí uma outra perspectiva em relação ao HIV, né. E aí vem a pergunta, então, né, como analisar as mudanças em relação ao estigma nos quase 40 anos da AIDS? Então, apresentei aquele primeiro objetivo até aqui, né, que é situar um pouco esse campo de discussões sobre estigma e AIDS. O segundo ponto da discussão é esse, né, é como pensar a AIDS hoje, né, quase se aproximando dos 40 anos. E aí eu trago duas cenas que eu chamo de cenas problema, né, e trago isso para pensar um pouco em que tempo elas se passam, né. Então, essa cena 1 é a seguinte, né, um relato foi uma pessoa que eu entrevistei na minha tese de doutorado, e ela diz o seguinte, né, foi uma pessoa que procurou uma unidade de saúde para fazer o teste anti-HIV, e o resultado dela foi não reagente, ela não tem HIV, mas durante a entrevista ela faz esse relato, né, essa amiga da minha mãe que falei que estava com HIV, ela foi lá em casa, foi lá visitar a gente, daí minha mãe serviu café para ela, depois disse, pega esse copo e lava bem, tipo, deixa ele de molho, o copo e tal. E aí a menina falou para a mãe, mas para que fazer isso, mãe? E a mãe disse, né, mas vai saber, né? Então aqui traz um pouco essa ideia desse estigma ligado à ideia de uma infecção, quase uma fantasia de infecção, né? E a cena 2, também de um relato, né, onde uma mulher diz, meu marido disse, se eu peguei HIV, eu peguei de ti. E se a minha mãe ficar sabendo, eu não sei o que ela vai fazer contigo. E aí essa usuária fala, né, então minha vida está em risco pelo lado da doença, que eu posso até durar uns 20 anos se me tratar, e uma hora posso ser quebrada na esquina, porque eu passei uma doença para o filho dela.
imagina se ela ficar sabendo, eu já pensei várias coisas. Então também está ligado aqui a uma ideia de culpabilidade, né, de que a pessoa que passa, ela tem culpa, ou que ela teria que ser punida, né, em relação a isso. Isso é um pouco uma provocação dessas cenas problema. Eu acabei já antecipando aqui, né, as duas cenas aqui são de entrevistas que eu fiz da minha tese, e elas revelam um pouco desse... Quando a gente lê essas cenas, a gente fica se perguntando assim, que tempo se passa isso, né? Uma pessoa que acha que a AIDS, que o HIV passa pela saliva, a gente está nos anos 2000, e ali foi 2013 que eu fiz a pesquisa, 2012, que parece uma coisa meio fora de tempo, né? Alguém pensar isso ainda, né? Assim como essa outra situação onde a pessoa diz que ela até acha que pode durar 20 anos se ela se tratar, então ela tem uma perspectiva, mas que ela se preocupa de ser discriminada no sentido de sofrer uma violência, né, da sogra, se soubesse, né, que ela tinha HIV. Então essas cenas provocam um pouco a gente pensar como tem se dado, né, se processado a questão do estigma em relação a HIV/AIDS nessas 4 décadas. E aí eu indico aqui 2 caminhos investigativos, né, de pessoas que têm tentado responder essas questões, né, como é que o estigma tem se expressado nos nossos dias atuais, né, ou ao longo dessas 4 décadas da AIDS. No primeiro caminho, alguns autores têm abordado o fenômeno do estigma a partir de uma lógica mais quantitativa, de uma medição, né, onde seria possível medir a diminuição ou o aumento do estigma, né. Tem estudos que são conduzidos, como esse, eu cito como exemplo de Garcia e Koyama, onde eles reproduzem a cada 10 anos, um estudo tentando mensurar, né, se o estigma diminuiu ou aumentou em relação à AIDS. E aí eles fazem uma série de perguntas, pegam pessoas da população em geral e fazem perguntas como: você aceitaria que uma casa de apoio para doentes de AIDS funcionasse ao lado da sua casa? E aí eles vão comparando ao longo das décadas as diferenças nessas respostas, né? Então, nessa primeira resposta, por exemplo, em 98, 71% responderam que sim, né, que aceitariam. Então, tem pelo menos aí quase 30%, 29%, 28% de pessoas que não aceitariam, né, não é pouca coisa. E em 2005, 75,6% responderam que sim. Então, isso indica que tem uma diminuição do estigma, mas é uma diminuição ainda pequena, né? Quer dizer, a gente ainda tem uma parcela da população, ainda tinha em 2005, pelo menos quase 25% da população, que não aceitaria que uma casa de apoio para pessoas com AIDS funcionasse ao lado da sua casa. Outra pergunta feita, né, se o teste da AIDS deveria ser obrigatório para admissão no emprego. Em 98, 65% das pessoas disseram que sim. Em 2005, 57% das pessoas disseram que sim. Então, também tem uma diminuição. Então, a partir disso, esses estudos têm percebido que tem uma redução do estigma, mas ele ainda se mantém. Quer dizer, é uma redução de 65,9% para 57,3%. Então, também tem que pensar nas pessoas que dizem que não, né? Quer dizer, então, eu tenho praticamente aqui 43% das pessoas que ainda acham que deveria ser obrigatório ter um teste para admissão no emprego, né? Isso da pesquisa de 2005. Esses já teve uma replicação, né, dessa pesquisa aqui. Tem um estudo também ainda nesse caminho investigativo da lógica do aumento e da diminuição, né? De um estudo que foi realizado pela UNAIDS em 2019, então ele é um estudo bem recente, foi realizado em vários países do mundo, o Brasil também. Eles pegaram públicos de diferentes capitais do país, né? E eles chegaram a esse resultado aqui, né? 81% das pessoas entrevistadas disseram, né, que ainda é muito difícil revelar que vivem com HIV. Em geral, as pessoas responderam que não têm boas experiências ao revelar sua condição positiva para o HIV a quem não é próximo. E aí tem um dos relatos de uma pessoa que diz, né, aprendi nesses anos de soropositividade a nunca revelar o meu estado de saúde sem ter absoluta confiança na outra pessoa. Então, isso foi uma mulher entrevistada, né, uma mulher cisgênero, indígena, heterossexual de 34 anos. E também 80,4% dessas pessoas entrevistadas, né, com HIV preferem falar abertamente sobre seu estado sorológico positivo para o HIV somente com parceiros e parceiras fixas. Isso significa que quase 20% das pessoas que vivem com HIV ou AIDS não conseguem revelar
a sua condição sorológica, né, a parceiros e parceiras fixas, a sua condição por medo do estigma e da discriminação. Né? Então, acho que são dados que dão um certo caminho para a gente pensar, né, como é que o estigma vai se expressando nesse cenário contemporâneo. Alguns critérios discriminatórios são usados como parâmetro também dentro desses estudos com um critério mais quantitativo, tais quais, por exemplo, o pedido de exame de HIV sem ter o consentimento da pessoa, limitações e restrições em viagens internacionais. Tem alguns intercâmbios, né, que são feitos, que é exigido por alguns países para entrar no país que a pessoa faça um teste anti-HIV. A negação do emprego em função da condição sorológica e a exclusão das pessoas de atividades coletivas. Né? Por outro lado, eu listo também um segundo caminho investigativo, que consiste numa abordagem dos processos de transformação. Né? Essas pesquisas que eu citei anteriormente, muitas vezes elas utilizam a mesma pergunta, lá em 98, depois 2005, depois 2018, utilizam as mesmas perguntas em cenários diferentes, né, para poder fazer essa comparação. Por outro lado, tem alguns estudos que tentam abordar também as transformações do processo de estigmatização, né, e que aí é difícil ter esse caráter comparativo, porque eu trago outros signos, outros sinais. E aí eu trouxe 2 estudos aqui, né, um é da Eliane Zucchi, junto com outros autores, onde ela faz um estudo com diretores de escola, se eu não me engano, é em São Paulo, e o que ela observa é que, por exemplo, assim, ela traz a situação que ficou quase uma situação paradigmática no Brasil, de uma situação que aconteceu na década de 90, e que foi denunciado na mídia, né, se não me engano foi por volta de 93, de uma adolescente que teve a matrícula negada na escola em função da condição sorológica dela, né, e foi um escândalo na época, né, alguém ter a condição, a matrícula numa escola negada pela condição sorológica. E aí o que ela percebeu ao entrevistar diretores de escola em São Paulo? Que dificilmente nos dias atuais, a pesquisa dela foi ali em meados de 2010, dificilmente uma criança ou adolescente, alguém teria matrícula negada na escola. Entretanto, tem um outro processo de estigmatização, que ela diz assim, o fator crucial para o aluno sofrer o estigma na escola é ter HIV. Ocorre hoje uma racionalidade sobre a transmissão do HIV, que tolera o estar perto de, diferente do início da epidemia, onde não se tolerava, né, mas não aceita a experiência da sexualidade de um jovem portador. Então, dentro dessa experiência, o que ela traz, por exemplo, é que não necessariamente eu nego o acesso, mas eu passo a pensar que eu tenho que gerir a vida daquela pessoa, né? Eu entro numa relação de saber e poder que eu me considero, como se esse estigma me permitisse, na vida dessa pessoa, interferir na vida sexual dela, né? Ou ajudar ela a decidir se ela pode ter uma relação com alguém ou não, né? Então, não é pensar numa educação sexual, e tem que ser para todos, né? Independentemente de uma pessoa ter HIV ou não, todos deveriam ter acesso a ações de educação sexual, mas é como se esse mecanismo acionasse uma sirene que dissesse aqui a gente tem que agir com essa pessoa para gerenciar a vida dela, né? E essa como sendo uma nova forma de expressão do estigma, né? Na pesquisa da tese eu também coloco como um exemplo, né, nesse processo de descentralização da atenção em HIV/AIDS, no município de Porto Alegre, então, o que a gente percebeu, eu entrevistei usuários e profissionais de unidades de saúde onde o teste anti-HIV passou a ser feito, né, unidades de atenção básica. Então, vamos imaginar que a atenção básica nunca tinha se deparado muito com a questão da AIDS, de repente teve que começar a fazer o teste, encaminhar as pessoas para a rede, ou acompanhar, né, as pessoas consideradas assintomáticas. A dúvida que pairava era se as pessoas teriam adesão às ações ofertadas pela atenção primária. E, de modo geral, a gente entendeu que sim, que as pessoas tiveram relativamente uma boa aceitação do teste ser ofertado pela atenção primária, principalmente porque eu fiz a pesquisa em regiões vulneráveis, então algumas pessoas diziam, se eu tivesse que pegar um ônibus para ir até lá naquele serviço que fica lá longe, eu não iria, eu estou vindo por ser mais perto, né? Ao mesmo tempo, para algumas pessoas que a gente abordava no ambulatório, que daí não encontrava na atenção primária, elas diziam, eu prefiro continuar vindo num serviço centralizado, porque tenho receio, né, de ser identificado na comunidade.
Então, por isso que a gente está falando aqui da descentralização da atenção com flexibilização. O que significa flexibilizar? Eu torno a atenção primária a porta de entrada preferencial dessa população para fazer o teste, o acompanhamento em HIV/AIDS, mas caso ela não queira fazer nesse serviço, eu dou a possibilidade de ela fazer em outros serviços. É bem interessante que, ano passado, eu participei de um evento no Rio de Janeiro, e a gestora da política de HIV/AIDS e ST-HIV/AIDS no Rio de Janeiro disse que eles adotaram essa política de flexibilização. Então, tem uma preferência pelo acesso da atenção primária, a pessoa demandar acessar por outro serviço, ou não fazer o acompanhamento na atenção primária e fazer um serviço especializado, eles abrem essa flexibilização, né, que de modo geral não acontece no SUS, né, geralmente tem uma linha que ela conduz a caminhos únicos, né, os protocolos, né. Entretanto, a gente observou que o estigma pode ser uma barreira de acesso a alguns serviços de saúde, mas para outros, na maioria dos casos, ele não é uma barreira de acesso, como a atenção primária, mas o estigma pode constranger o acesso dos profissionais de saúde da atenção primária, modos de construir também manejos e dinâmicas para a preservação do sigilo das informações. Então, é ter que pensar assim, né, se uma mãe tem HIV, ela acabou, né, teve um filho que está amamentando, a criança não pode amamentar porque o HIV pode passar pelo leite materno, né, então ela pode ter acesso à fórmula láctea. Mas a questão que essa mulher pode ter assim, tá, mas como é que eu vou justificar se alguém me perguntar por que alguém vem aqui da onde para trazer esse leite, por que eu não estou amamentando, né, no seio, e por que a unidade está me fornecendo, se as unidades só fornecem em casos X, Y e Z, né, a fórmula láctea, né. Então, a gente vai ter que inventar alguma coisa para poder justificar, para ajudar essa mulher, ajudar ela a dizer que ela teve uma infecção, que não possibilitou que ela amamentasse, dizer que o leite tal coisa, enfim, ajudar a pensar formas, né, de preservar o sigilo dessa informação dentro da unidade de saúde, né. Na pesquisa também surgiu pessoas que falavam sobre uma mulher que falou que se incomodou porque chamaram quem vai fazer o teste para HIV, e aí ela disse, eu só fui ele, eu queria que me chamassem no balcão pelo meu nome e que me encaminhassem para o procedimento, e não que chamassem numa sala de espera dizendo quem vai fazer o teste de HIV. Então, é isso que eu estou chamando de um constrangimento, né? Então, as atenções em relação a isso. Aqui, um pouco para finalizar esse segundo objetivo, de pensar, então, como é que o estigma ele vai se expressando nos nossos dias atuais. A conclusão que a gente chega é que o estigma ele não é um processo linear. A gente tem pelo menos 3 estratégias de atualização do estigma, né, que eu mapeio aí. Primeiro, a gente pode falar da transformação dos estigmas, quer dizer, novos sentidos e imagens associadas à AIDS, essa ideia, por exemplo, de racionalização ou de suavização do estigma, essa ideia de que eu não vou negar o acesso, mas eu me sinto podendo ou tendo que gerenciar a vida dessa pessoa, né? Então, ao invés das relações de rechaço, uma relação de controle e gerência. Um outro modo pelo qual o estigma se expressa no cotidiano é a partir de estratégias que eu chamo aqui de atualização. Então, são novas estratégias, mas que acabam atualizando imagens antigas. Recentemente, acho que faz mais ou menos uns 2 anos, teve uma reportagem do Fantástico sobre o Clube do Carimbo, não sei se alguém aqui lembra, né? Dizendo que tinha pessoas que, de modo proposital, tinham relações sem preservativo com outras pessoas para transmitir o HIV. É interessante porque tem um imaginário social muito forte associado à ideia de que as pessoas que têm HIV vão sair passando para todo mundo, né? Então, essa ideia do Clube do Carimbo essa reportagem, a repercussão midiática que ela teve, reacendeu, por exemplo, a discussão sobre a legislação que visaria a criminalização da transmissão do HIV, e que é algo que, historicamente, se combate dentro da epidemia, também pelos efeitos que ela produz, né? Também atualiza a figura do potencial transmissor, do perigoso, né, associado à pessoa com HIV. E, por fim, uma terceira estratégia, que são os estigmas que se manifestam hoje, tal qual no início da epidemia, né? São velhas manifestações em um novo contexto, e que dá essa sensação para nós de estar fora do tempo. Então, aquelas cenas que eu recortei antes, e que eu perguntei assim, em que momento elas se passam,
É quase como a gente pudesse dizer, olha, elas podem passar na década de 80, 90, 2000, 2010. A gente não sabe em qual das décadas elas estão se passando, porque elas são... tem quase... Quando a gente percebe essas manifestações, elas são quase anacrônicas, assim, parece uma coisa meio fora do tempo, né? Então, isso vai... deixa eu só tirar aqui. Vai dando um certo caráter de uma experiência que ela não é linear, né? E que ela é multitemporal. Eu não vou trabalhar muito aqui na tese, eu trabalho essa ideia da não linearidade, da multitemporalidade, e trabalhei isso também nesse artigo que eu publiquei junto com esse livro da Bia, né, um capítulo de livro desse evento que foi promovido pela Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, onde eu tento trabalhar um pouco isso, né, mas não vou aprofundar muito aqui, né, pelo nosso tempo mesmo. A partir disso, gente, eu tento transitar, então, para o que é o nosso terceiro objetivo aqui, né? Então, percebam, num primeiro momento eu falei sobre a questão como é que essa relação da AIDS com o estigma se processa. Num segundo momento falei sobre como é que se atualiza essa discussão, pensando aí nas 4 décadas da AIDS. E o terceiro momento é pensar isso, né? Que outras epidemias, né, ou o que a AIDS enquanto uma epidemia e a sua história, né, podem nos ensinar ou nos fazer pensar, né, em relação à Covid-19. Como eu falei antes, não é no sentido de uma transposição de modelos, mas é muito mais no sentido de reverberação, o que a gente pode trazer da AIDS e que pode reverberar para o contexto da Covid-19. E também dizendo, né, em relação a isso, que eu pretendo fazer aqui é um esboço, né, não é um aprofundamento, mas muito mais um esboço, né. Uma coisa que é interessante quando a gente pensa esses cruzamentos, né, é que a Susan Sontag comenta que a medicina e a ciência, de modo geral, elas alimentam um ideal de progresso e eliminação das doenças. O ideal da medicina é que a gente chegaria a um estado tal de evolução que todas as doenças passariam a ter cura, tratamento, a gente eliminaríamos tudo que pode ter, né, em relação a doenças, morbidades, enfim. Ao mesmo tempo, a Susan fala, né, mas de tempos em tempos, alguma nova doença aparece desafiando a ciência, mostrando para ela que, por mais que ela tente, sempre surge alguma coisa nova, né, que segue desafiando ela, né, e colocando em xeque esse ideal de progresso, né. Nesse sentido, a gente pode afirmar que a Covid-19 tem potencial para substituir a AIDS no imaginário do perigo e do desastre. Eu proponho tomar como fio condutor um pouco dessa análise, um pouco do pensamento da Susan Sontag, como ela fala, né? Quando ela fala de como que a tuberculose foi substituída pelo câncer na passagem do século XIX para o século XX, e de como que o câncer depois foi substituído pela AIDS na passagem da década de 70 para 80, né? Para pensar o que a gente tem hoje, né? E o potencial da Covid-19 ser talvez essa grande epidemia ou pandemia que nos atinge hoje, né? E que substitui a AIDS no imaginário do perigo e do desastre. A Covid-19, ela traz uma imagem em torno do desconhecido, ela tem uma rápida e fácil propagação, tem uma dimensão pandêmica de atingir todo mundo, então, por mais que a gente tenha outras doenças que também poderiam ser tão preocupantes quanto, né, que atingem a África, por exemplo, elas acabam ficando restritas a um certo recorte espacial que não ganha essa proporção que ganhou a Covid, por exemplo, né, mas que poderiam ser vividas também como a Covid né. Pode atingir também qualquer pessoa, apesar de algumas pessoas serem mais suscetíveis a agravos, né, decorrentes da Covid-19. Traz uma série de incertezas e controvérsias sobre o tratamento, a cura e a vacina, e traz, por fim, a associação com a morte, né, que é um dos grandes elementos que compõem aí, né, doenças que podem, né, por isso, ser estigmatizadas ou serem metaforizadas, né. Esses aspectos contribuem, então, para uma extensa produção de sentidos, metáforas, fantasias e estigmas. A Covid-19, é importante colocar também que ela se diferencia, quando a gente pensa estigma em relação a outras doenças, né, ela se diferencia do estigma da AIDS, que tem uma origem, um agente infeccioso que é mais evidente. Vamos pensar que mais de 90% das infecções por HIV acontecem por relação sexual,
né? E justamente o que a gente fala na AIDS, né, várias campanhas evidenciam que não pega no toque, não pega no beijo, não pega no abraço. Tudo que a gente diz no HIV que não pega é o que a gente diz que, no caso da Covid, pega, né? Então, o que a gente busca evitar na Covid é justamente o contato, o toque, o abraço, a proximidade, a fala, assim por diante, né? Também se diferencia dos estigmas relacionados às pessoas com problemas de pele, como vitiligo, psoríase, onde também tem essa afirmação de que é necessário, de que não pega pelo contato, né? E a grande questão das pessoas que vivenciam doenças de pele, né, como vitiligo, psoríase, é que elas convivem com o imaginário do estigma justamente porque as pessoas ao redor tendem a achar que aquilo que elas têm na pele é contagioso, né? Esse é o imaginário em torno de muitas doenças de pele, né? E que, na verdade, tanto vitiligo quanto psoríase não são, né? Ali ficou psoríase. Remete, em parte, os estigmas da Covid, em parte ao histórico da lepra, hoje denominada hanseníase, e da tuberculose, por serem doenças aí sim que remetem ao convívio e ao contato, tendo também como respostas a separação e a exclusão do convívio. Entretanto, a hanseníase, por exemplo, para o contato, ela é preciso um convívio mais intenso, né? Geralmente as pessoas que moram na mesma casa, né? Não é necessariamente por eu encontrar uma pessoa, passei na rua e peguei hanseníase porque alguém passou por mim, né? Não costuma ser assim, né? É diferente do imaginário em torno da Covid-19, né? Então isso já vai dando umas pistas aí, né? De alguns cruzamentos, aproximações ou distanciamentos de algumas epidemias em relação à Covid-19. A Covid-19, é importante dizer, ela faz reviver também um imaginário de desastre e de previsões pessimistas, tal qual se vivenciou com a AIDS e com outras pandemias, né? E a Susan Sontag fala uma coisa interessante, que ela diz, eis uma situação que se repete constantemente no mundo moderno, o apocalipse aproxima-se e não chega a acontecer, e continua a aproximar-se. Então ela remete a essa sensação de fim de mundo, né? Que acometeu a sociedade com o advento da AIDS na década de 80, assim como sensação que a gente tem hoje, né, em relação à pandemia da Covid-19. E faz também reviver o imaginário da doença como o imaginário do estrangeiro, o não nós, o estranho, aquilo que vem de fora. Então aqui tem um cruzamento que é muito interessante fazer em relação da AIDS com a Covid-19, né, porque a AIDS, ela foi, a origem dela foi atribuída inicialmente ao continente africano e como uma doença que veio supostamente de um terceiro mundo, de um lugar menos desenvolvido do continente africano, né? Que teria ido depois para o Haiti, do Haiti para os Estados Unidos, para a Europa e para outros países, né? Assim como hoje, algumas linhas de força tendem a tentar atribuir também a Covid-19 aos chineses, né? Então, sempre essa ideia como uma moléstia, uma doença que vem de fora, como se fosse um alienígena que invade, né, um outro lugar. E aí tem um processo de estigmatização também em determinadas populações, o reforço, né, do estigma, aqui não um estigma sobre uma pessoa especificamente, mas sobre um país ou sobre uma região do planeta, né. E é muito interessante o quanto isso atualiza uma perspectiva eurocêntrica, né, ou americanocêntrica, né, porque pressupõe-se que a Europa de direito seria isenta de doenças, e as doenças seriam trazidas por esses outros lugares, né? Como se, por exemplo, os europeus não tivessem trazido, por exemplo, no período colonial, uma série de doenças, né, que dizimaram populações nas Américas, né? Então, algo para ser colocado em análise também. Trago essa situação da citação polêmica do Eduardo Bolsonaro, né, justamente que reforça esse estigma em relação à China, né? E atribui, a culpa é da China e liberdade seria a solução, né? Quer dizer, a ideia ou o sentido de culpabilização, como se alguém tivesse culpa por isso que aconteceu, né? E justamente é uma metáfora que se agrega aí, né, a algumas epidemias. Também a citação do Abraham Weintraub, no mesmo sentido, né, que acaba por estigmatizar algumas populações, e partindo do pressuposto que teriam outras que seriam livres, né, de doença, geralmente uma perspectiva centrada, né, e etnocêntrica. Por fim, estou finalizando já um pouco da fala, né,
no caso da Covid-19, os próprios mecanismos de barreira e de contenção reforçam a noção da Covid-19 como uma doença que vem de fora. A gente que vivenciou no início do ano, né, todas as barreiras de viagem, por exemplo, né, porque justamente pela ideia de que ela viria de fora, acaba reforçando isso, né. E a gente não está dizendo aqui com isso, acho que só para fazer um parênteses, que não deveríamos fazer barreira, tá? Não é isso. Obviamente as barreiras foram adequadas. A questão é que tipo de sentido a gente prolifera quando faz uma barreira, né? Como que a gente justifica isso? E sentidos que podem ser estigmatizantes ou não, né? Culpabilizantes ou não. Essa divisão das vítimas e dos culpados, a demarcação de quem trouxe a doença. E essa demarcação, ela vai tendo um nível micropolítico também, né? Porque quando a gente vivencia os primeiros casos, primeiro é quem trouxe de um país para o Brasil, depois é quem levou de São Paulo para o Paraná, depois é de Curitiba para Londrina, e depois é pensar quem que levou de Londrina para Irati. Então é sempre, né, num sentido fractal, né? Que tu vai tomando âmbitos menores, mas que reproduzem essa lógica do todo, né? Então, tem alguns efeitos que a gente percebe do estigma também entre as pessoas infectadas, né? Por exemplo, em decorrência da necessidade do afastamento, receio de perda do emprego ou de rendimentos no período do afastamento. A gente teve essas experiências de pessoas que não queriam fazer o teste porque, se der positivo, eu vou saber que eu vou ter que me afastar do trabalho, eu vou ficar sem esse período. Empregadores também que solicitam atestado médico superior a 14 dias. 14 dias geralmente é o período protocolar do atestado médico, né, para a pessoa ficar fora. E tem empregadores que quando a pessoa finaliza os 14 dias, o empregador pede, dá para dar mais 14, e aí os médicos dizem, não, mas ela já está bem, ela já está curada. Mas muitas vezes tem o imaginário de uma incubação de algo que está ali e não está curado, né. Pessoas que foram diagnosticadas também estão curadas, mas são acusadas de estarem propagando a doença, justamente pelas pessoas nem sempre terem essa noção, né, dos 14 dias. Então teve relatos de pessoas que um mês depois já estavam curadas, foram no mercado, e alguém tentou atacar ela, porque disse, como assim, tu está com Covid, está aqui? E ela disse, não, eu já estou curada, né? Mas justamente por esse imaginário que perpetua, né, de que a pessoa vai estar para sempre carregando aquele mal, e também a discussão sobre o aspecto biomédico do acompanhamento e do aspecto psicossocial. Eu não vou entrar nesse momento, porque só isso aqui daria toda uma discussão já. Por fim, esse é o último slide, né, para pensar um pouco dos efeitos do estigma em profissionais de saúde. Então, muitos profissionais de saúde têm sido vistos como vetores do vírus. Acho que a vivência que várias pessoas tiveram aqui, eu lembro no início da pandemia, de uma profissional, uma enfermeira que trabalhava numa unidade de saúde no município, que ela montou a casa dela na garagem da casa. Então ela passou a não ter mais contato com o marido, com o filho, com ninguém, e ela montou a casa dela na garagem, né, e passou a viver só lá para não ter contato, né, pelo receio que ela tinha de que ela poderia ser vetor levar para o filho, para os maridos, para o marido ou para os filhos, né, assim por diante, né. Então essa reação inicial também reforçou essa noção de que os profissionais seriam vetores, né, por estar mais em contato com a saúde, com hospitais, assim por diante, do vírus, né. O risco dessa ideia de achar que alguns têm mais perigo que outros é porque ela pode transmitir uma falsa ideia de que basta eu não ter relação com essas pessoas, ou não me aproximar dessas pessoas, que seriam supostamente as que carregam um risco, que eu estaria protegido. Então, a gente observa, por exemplo, pessoas, né, que se infectaram, que evitaram contato com um profissional de saúde, muitas vezes até que era familiar, nunca mais tiveram contato, mas almoçavam no final de semana na casa do irmão, que era comerciante, que seguia trabalhando assim por diante, né? E aí a pessoa se infecta com a Covid e diz, mas eu me preocupei com aquele, não me preocupei com esse, né? Então, só para entender um pouco desses riscos, né? Quando a gente situa o perigo num personagem específico, diante de um contexto onde todos estamos aí, né, num caldo, digamos assim, né, onde a questão da vulnerabilidade está presente. Eu não quero dizer com isso que todos somos iguais, né, essa é outra contribuição da AIDS, né, o conceito de vulnerabilidade para pensar que somos vulneráveis de modos diferentes, né. Aí eu acho que a própria publicação do Boaventura Santos, né,
onde ele vai falar sobre toda a diferença da epidemia em relação às mulheres, em relação aos idosos, em relação aos refugiados, em relação a uma série de públicos que sofrem, né, ou passam pela epidemia de modos diferentes, né. E, por fim, lembro de um relato de uma bolsista do nosso projeto de extensão, que ela conta que ela estava saindo do apartamento dela e ela sempre deixava a chave com o porteiro, né? E que um dia o porteiro diz para ela, fulana, eu não posso mais ficar com a tua chave porque, enfim, né, você trabalha no serviço tal, né? Não vou identificar aqui a bolsista, o serviço, mas enfim. E aí ela fica assim, tá, mas tem algum problema? Ela diz, que, né, você pode transmitir a Covid. Então, assim, o problema não era ela passar por ali todo dia, mas aquela chave que ela deixa, né, virou sinônimo de um processo discriminatório também. Obviamente, né, a gente não está dizendo que não tem risco aqui, mas, assim, com os mecanismos que a gente tem hoje de álcool gel e álcool líquido, 70%, seria o suficiente para passar aquele objeto na chave e estar protegido, né. Então, de novo, como que o estigma ele vai atuando no sentido de borrar as noções, né, do que seria o risco ou do que não seria o risco, né. Para finalizar, então, né, um pouco desse ensaio, né, acho que é importante dizer que os processos de adoecimento são marcados por múltiplos sentidos, né, produzidos social e historicamente, e que repercutem nos nossos processos de subjetivação. Entre esses sentidos e metáforas, há aquelas que podem estigmatizar, atrelando diversos efeitos. É importante dizer também que o diagnóstico, assim como ele é estigmatizador, ele pode não ser, né? Ele não é estigmatizador para todo mundo. Inclusive, determinados diagnósticos são vias de acesso ou de cidadanização, como alguns, no caso da AIDS, a sigla em inglês é SIDA, né? E tem alguns autores que trabalham a ideia de que a AIDS também foi um vetor de cidadanização, de pessoas que passaram a ser olhadas pelo Estado a partir daquele diagnóstico e a ter alguns direitos garantidos que já deveriam ser garantidos para toda a população, só passaram a ter garantia a partir daquele diagnóstico, né? Assim como a gente pensa hoje a questão da discussão sobre renda mínima, né, e do benefício de R$600, e que algumas pessoas passaram a dizer, bom, mas isso já deveria ser algo para toda a população, né, precisa ter a Covid para enxergar isso como uma possibilidade, né. Então, o que a gente está destacando é de algumas linhas ou de alguns sentidos que podem ser estigmatizantes, né, e que nesse sentido a gente tem que colocar em análise quais são as metáforas usadas em torno da Covid e que efeitos elas podem trazer. A Susan Sontag traz uma citação em 88, na verdade, né, mas que para mim é extremamente anos 2020, né, ela diz assim, eu estava convencida de que as metáforas e os mitos podiam matar. E aí ela fala por que ela foi estudar, né, essas metáforas, os mitos em torno do câncer, depois em torno da AIDS, e o porquê de hoje eu estar trazendo também isso, né, em torno da Covid, né. E realmente, né, eu acredito também que algumas metáforas, e principalmente os mitos, todos os mitos, podem também matar, né. Necessidade de atualizar também as estratégias de resistência e de cuidado, visando assegurar uma perspectiva, né, dos direitos humanos. E isso traz para nós uma dimensão ético-política, então, de leitura desses processos que nos acometem, né, e de como que a gente vai se posicionando aí enquanto sujeitos no mundo, né, enquanto psicólogos ou outros profissionais, dentro dessas relações aí, dentro da pandemia. Tem algumas referências. Ô, Gustavo, Oi. que potência! Poxa! Deixa eu só tirar da apresentação, peraí. E abro aí para a gente trocar uma ideia, né? Sim, muito boa essa fala. Eu entrei um pouco depois, acho que o Rafa deve ter comentado que eu estava na aula da graduação, sabe? Aí o Rafa fez a abertura e agora daqui para frente eu vou seguir com você. Eu só conhecia você de nome, viu, Gustavo? Mas assim, olha, a sua fama fez jus mesmo ao que você falou. Muito potente a sua fala, muito boa. Olha lá, a Ana Mello falando aqui, ótima fala, professor. Então, assim, nossa,
Vamos ver, a professora Silvia, também aqui do PPG, ela teve que sair, e é ela que ela faz, ela e a professora Beth que trabalham na saúde multiprofissional também, elas trabalham nas duas residências. Ah, Sim, e aí ela queria também fazer essa interlocução contigo, porque ela está nesse grupo de HIV aqui de Londrina. Só que ela teve que sair também, porque ela ia entrar em outra atividade, né? Mas ela me mandou ali um WhatsApp já falando: ai, fale com o Gustavo que eu quero estar em contato com ele. Nossa, muito bom. O Rafa, né? O Rafa tá como Cátia Oliveira ali também, falando excelente. Eu acho que tá todo mundo contemplado com a sua fala. Pessoal, agora a gente vai abrir para um momento de questões, de possíveis falas, então agora a gente pode fazer essa interlocução com vocês. Ô Gustavo, esse serviço que você, enquanto alguém coloca ali no chat, né, possíveis questões, esse serviço que você é coordenador, ele é um serviço que ele atende aqui o estado do Paraná, ele atende, você falou que duas regionais, né? Isso. Esse projeto, na verdade, assim, a Fundação Araucária lançou a chamada pública, né, essa 09/2020. Inicialmente, essa chamada pública, no próprio edital, eles previram que cada universidade estadual submetesse projetos para determinadas regionais. Então, para a Unicentro Campus Guarapuava ficou responsável pela 5ª regional, que é Guarapuava, que são 20 municípios, e o nosso campus aqui de Irati ficou responsável pela 4ª regional e pela 6ª regional. Na verdade, o que o projeto prevê é a alocação de bolsistas via projeto. A gente tem contato com as regionais de saúde, que são as instâncias intermediárias da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, né? E elas nos auxiliam, elas fazem um levantamento com os municípios da regional de qual município está demandando profissionais, né? Para serem alocados em serviços de linha de frente, e fazem essa intermediação, a gente faz junto, na verdade, né, nós, a regional, essa intermediação para alocação, então, dos bolsistas nos serviços nos municípios. Então, por exemplo, aqui na 4ª regional, a gente tem bolsistas hoje inseridos em 7 municípios. Por exemplo, aqui em Irati, os serviços de linha de frente da Covid são o pronto atendimento municipal, uma outra unidade de Covid específica, né, que era uma UBS que foi transformada em unidade Covid, e o setor de epidemiologia, que geralmente faz toda a parte epidemiológica, mas também acompanhamento, às vezes, das pessoas tem sido feito pelo setor de epidemiologia. Então, a gente tem bolsistas lotados nesses 3 locais. Em outros municípios, cada município tem uma experiência, né? Às vezes, unidade básica de saúde, às vezes, pronto atendimento, né? Então, a gente faz o acompanhamento. Toda semana, eles enviam um relato para a gente de como foi aquela semana, e aí, a partir disso, a gente vai dialogando, né, para entender como é que a epidemia está acontecendo. A equipe aqui também, na 4ª regional, os psicólogos e educadores físicos compuseram uma equipe volante que circula pelos municípios, com ações de atenção psicossocial e de atualização também. Até estou vendo, não sei se está aqui ainda, a Thaís estava aqui, a Thaís é psicóloga da equipe volante. Porque como assim, por exemplo, a gente já está aqui no 12º protocolo de manejo da infecção pela Covid. Então, assim, o que a gente percebeu é que os profissionais muitas vezes têm dificuldade de se apropriar dessa agilidade de informações. É uma agilidade tanto em função das novas descobertas, quanto em função da maior disponibilidade, né, de testes, de serviços. Então, essa equipe auxilia, a proposta da equipe, né, é que elas possam circular e auxiliar as equipes no processo de educação permanente mesmo, atualização dos protocolos, informações, né, assim por diante. Então, esse projeto tem funcionado dessa maneira. Esses 50 bolsistas, né, estão distribuídos aí em diferentes municípios, em diferentes serviços. Nossa, muito bom. Acho que talvez por isso que Silvia queira esse contato, né, porque vejo que, né, o seu domínio, o seu lugar de fala, você tem o lugar de fala da prática e também da pesquisa, né? Pesquisador com esse olhar. Aqui lá no serviço da residência,
seria mais essa estruturação da prática mesmo, né? Então, assim, agora que Silvia começa a debruçar mais nessa questão e tudo mais, então acho que talvez a gente possa fazer alguma interlocução, sim, em termos de pesquisa, né? Em termos do PPG daqui, você também faz parte aí do PPG, então eu também lembrando, acho que o Rafa deve ter falado, de agradecer a Miriam, né? A Miriam que foi sua aluna, a Miriam que conseguiu o seu contato e intermediou para a gente, né? Então você vê que um bom professor ninguém conhece, né? E generosamente você trouxe essa aula dessa qualidade, né? Dessa potência. Então, assim, só agradecer a Miriam, você, né? Que agora é nossa aluna, é bolsista aqui do PPG. Deixa eu falar aqui, a Cátia Oliveira, que porventura não sou eu, são as meninas que estão logadas, porque para entrar na sala loga com o e-mail do mestrado, né? Deve ter sido a Aline Rossi. Gustavo, se fala muito sobre o mundo pós-pandemia. Como você vê o impacto desses elementos que você trouxe? Particularmente, não acredito muito em uma expansão da alteridade, por exemplo. Queria te ouvir a respeito. Eu acho que eu tenho tido uma para mim foi um exercício até quando eu aceitei o convite da Miriam, né, e no início eu pensava muitas questões do HIV e depois aceitei o desafio de fazer a relação com a pandemia, porque eu acho que a gente é afetado de tal modo, essa questão da dupla posição enunciativa pega muito para mim, porque a gente é afetado enquanto sujeito no mundo, quer dizer, eu que estou aqui numa atividade online, minha filha é de 3 anos que não está indo para a escola, e a gente organizando a vida e esse projeto que toma muito tempo. Eu estava finalizando uma pesquisa do CNPq também, assim, a gente fica quase enlouquecido trabalhando, né? Eu dizia esses tempos, eu disse, gente, para mim, eu não fiquei nada mais tranquilo nesse período, né, de pandemia, porque pesquisa seguiu, essa extensão toma bastante tempo, ensino, enfim. Então, foi, acho que uma oportunidade para mim também de conseguir parar e pensar um pouco sobre esse processo. Porque eu tenho a impressão, eu vi algumas chamadas de revistas, né, assim, em maio, teve chamada da Psicologia e Sociedade, teve chamada acho que a Teoria Crítica, ou Reflexão, várias revistas fizeram chamadas ali em março já, né, e eu me perguntava, às vezes eu dizia assim, nossa, mas eu tão pouco da pandemia, será que a gente já tem experiência acumulada para publicar? Uma questão que eu tinha para mim, né, eu já tinha questões, mas eu tenho a impressão que a gente precisava elaborar um pouco ainda, né, temporalmente mesmo, né, e hoje, para mim, ao menos, eu sinto que eu tenho chegado nesse período de conseguir elaborar algumas coisas, até porque eu tenho visualizado, a partir dos relatos do projeto mesmo, que a gente teve um primeiro momento de pandemia e que a gente já está num segundo momento agora, da pandemia, né. Até essa semana eu estava conversando numa reunião com o grupo da outra regional de saúde, que é a União da Vitória, e eu disse assim, olha, pelos relatos dos bolsistas, eu tenho a impressão que agora está um pouco mais tranquilo, porque os relatos de julho foram os relatos mais, assim, de sobrecarga, de serviço, está vindo muita gente, assim, o primeiro período foi um período de calmaria, ninguém ia nos serviços, né, aqui ao menos nessas regionais, então teve praticamente 2 meses que os serviços estavam muito esvaziados. Aí, a partir de maio, começa a progressivamente aumentar. Julho foi realmente o pico, aí que os profissionais relatam sobrecarga, preocupação, eles começam a sofrer por achar que estão infectados, as fantasias de infecção, enfim, julho muito forte isso. E agora, de agosto para setembro, esses relatos começam a diminuir. Eu até perguntei para uma das profissionais, ela disse, não, é que a gente incorporou mais aos processos de trabalho algumas coisas. Então, tudo aquilo que foi novidade ali, agora a gente está incorporando um pouco mais. Então, isso me faz pensar um pouco da gente estar entrando num segundo momento, né, da pandemia, e um momento muito confuso ainda, né, porque que nem essa profissional diz, não diminuiu as infecções, a gente não diminuiu, né, a gente só está mais calmo enquanto profissional porque a gente está controlando melhor os processos de trabalho, mas a população não deveria confundir isso com a situação estar tranquila. Então, a gente tem tido uma confusão aí de situações, né? Sobre isso que você pergunta, se o mundo vai ficar melhor ou pior, não sei, eu acho que a gente tem que estratificar muitos níveis de análise para pensar.
Em relação ao SUS, eu acho que vai ser um analisador. O SUS vinha muito invisibilizado, né? E com toda uma série de legislações vindo e desmerecendo o SUS, né? Inclusive a mudança de posição do ministro da Saúde, do Mandetta, né? Ele foi ministro que falou abertamente sobre o SUS ter que diminuir, sobre o SUS não poder atender a todos, né? Então, assim, por mais que a gente tenha tido ao longo da nossa história, né, pós-SUS, né, pós-90, presidentes de centro-esquerda ou centro-direita, nenhum deles até então, até 2016, tinha colocado em questão o SUS. Ou a ideia de que a gente deveria trabalhar progressivamente para atingir os seus princípios e diretrizes como universalização do acesso, né? O Mandetta foi, né, pós 2006, a gente teve os primeiros sinais de ministros que começaram a falar isso, inclusive a ideia de incentivo a planos populares de saúde, né? A ideia de que o próprio governo ajudaria a criar legislações e flexibilizar legislações para crescer, né, ter uma ampliação da oferta de planos populares em saúde. Então, eu acho que em relação a isso, a Covid faz perceber a importância do SUS, porque uma boa resposta a uma pandemia como essa só pode ser feita com um bom sistema público de saúde, né? Então, por isso que eu falo de estratificar a análise, né? A gente tem que pensar, eu acho que essa análise vai melhorar ou piorar, dependendo do que a gente está considerando. Estou tomando como nível de análise aqui o SUS para pensar, né? Mas, enfim, a gente sabe que as forças conservadoras são muito fortes e a gente está num ciclo de forças conservadoras, né? Então, a questão da resistência é uma questão que se coloca, inclusive para nós, né, muito presente, né, para pensar essas outras possibilidades, né? Só uma correção. Essa pergunta foi do Rafael, tá? Do Rafa, não foi da Aline. A pergunta da Aline está logo mais aqui embaixo. Então, quem perguntou foi o próprio Rafael, tá? Ah, tá. Eu vi ali Cátia Oliveira e eu É que ele está estava olhando logado o chat com também. o e-mail do mestrado. Do mestrado, tá. É o Entendi. institucional. Daí o Rafa tem as senhas, tudo, né? Parece que o Rafa vai fugir do país com as senhas. Tem todas as minhas senhas, né? A Miriam está colocando assim, ó. É sempre bom ouvi-lo, professor Gustavo. Fiquei me questionando se os profissionais de saúde estão pensando em estratégias para gerenciar estigma em relação a serem vetores da Covid-19. Lembro que vi uma reportagem que os profissionais da saúde diziam não vestirem roupas brancas, por exemplo, para acessarem o transporte público, para não serem identificados como tais. Você ouviu algum relato em relação a isso? Uhum. Sim, tem vários. Eu acho que essa foi uma recomendação que eu vi em alguns locais, ao menos, né? De que as pessoas tirassem um pouco desses signos do profissional de saúde, né? Fora do seu ambiente onde precisasse ter os signos, justamente como uma forma de. Não sei se a gente poderia chamar de uma forma de encobrimento, talvez, ou, né? Vi também algumas campanhas de valor, tem várias campanhas que têm tentado atuar com a valorização também do profissional de saúde, né? E em relação a isso, a gente tem um cenário muito complexo e muito denso. Eu até tenho medo de simplificar um pouco a discussão, né? Porque a gente vem de uma discussão pré-Covid, que é uma discussão, inclusive do ponto de vista das reformas que a gente observa hoje, reforma trabalhista, e também atrelado à posição conservadora, né, que desqualifica também o servidor público de modo geral, e incluído aí o profissional de saúde. Então a gente vinha já mesmo a gente enquanto docente universitário, né, eu não sei como na UEL vocês sentem, mas, bom, no passado na Unicentro a gente estava fazendo feira para divulgar o que a universidade fazia, né, porque como diziam que a gente não fazia nada, então uma série de ações começaram a ser feitas para a gente ter que mostrar o que fazia. Então, isso fala de um movimento que é muito forte, de desvalorização, né, do funcionário público de modo geral. A gente conversa com diferentes carreiras, né, desde o juiz até o professor universitário, até o trabalhador da saúde, isso é transversal. É uma força aí, né, que vem nesse sentido da desvalorização. E aí vem a Covid e recoloca essa questão da valorização do profissional de saúde, por todo o contexto, né. Então, a gente vive um contexto muito paradoxal, né, onde a gente fala que tem que valorizar o profissional,
Mas, por exemplo, no início da pandemia teve uma proposta de redução de 30% do salário dos funcionários públicos, o que incluiria o servidor da saúde, né? No próprio projeto, isso abre uma discussão grande. Eu me questionei sobre assumir a coordenação desse projeto, assim como outros colegas, porque é uma bolsa de R$ 2.000 para profissional de nível superior, 36 horas de atuação agora nos serviços, e a gente tinha um receio muito grande que o projeto, enquanto extensão, fosse transformado num simples modo de contratação precário, né? Porque o contrato extensionista ele pode ser rompido a qualquer momento, o projeto foi previsto por 4 meses, que poderia ser prorrogado por mais 4, e assim sucessivamente, né? Então, 4 meses fechou em agosto, a gente prorrogou por mais 4, mas eu vivi um dilema enquanto coordenador do projeto, né? Porque a gente tinha um risco a gente visualizava um risco de que os bolsistas fossem, e a universidade fosse vista só como um modo de alocação de profissional nos serviços, como um modo de vinculação mais precário, né? E a gente foi tendo que se ocupar disso no decorrer do processo para inserir um caráter formativo. Então, claro, hoje quando a gente faz reunião com bolsistas, eles falam assim, nossa, que importante a gente estar fazendo parte desse momento histórico que é o único, e eu poder dizer daqui a 10 anos que eu vivi esse momento histórico como ator e protagonista, aí a gente vai entendendo o caráter formativo, né? E aí eu vou dizendo, ufa, né? Não fiquei, e várias coisas que a gente tem que se ocupar no projeto para dar conta de não cair nessa, de ser um vínculo burocrático, sabe? Risco. Mas só para falar um pouco desse contexto, como ele é um contexto com forças, né, muito contraditórias, onde vinha como pano de fundo uma desvalorização dos profissionais, e eles passam a ter que ser valorizados pela questão da pandemia, né, mas num cenário bastante precarizador, né, de vínculos precários, assim, por diante, né. Então, acho que tem essa questão que perpassa um pouco do estigma, da relação com os profissionais de saúde também. A própria relação, assim, dentro de uma unidade de saúde, como é que se escolhe qual profissional vai fazer o quê? Por exemplo, a gente teve um relato, em certo momento, de uma profissional que ela estava fazendo 40, 50 coletas para fazer o... A gente começou a questionar, mas por que ela foi a única escolhida para fazer? Não dá para ter rodízio? E aí ela era uma das que tinha o vínculo mais frágil naquela unidade, a que menos podia falar. Então ela era colocada para fazer essa função que outras pessoas não queriam, né? Olha que delicado, né? Uma equipe que faz isso. Depois a equipe, né, a partir de uma ação, começou a rever, começou a fazer rodízio, enfim, porque viu que, né, numa proposta de humanização aquilo não estava humanizado. Mas olha o quanto as relações de poder podem reforçar relações de estigmatização, né? Ou de sobrecarga de um profissional no trabalho, às vezes, né? Então, o que eu tenho ouvido é um pouco dessas ações. Isso que tu falou, né, Miriam? A questão de ações de valorização do profissional, mas tem uma coisa dessa epidemia que acho que tem que ser melhor analisada, que quando eu falo lá, né, a profissional que teve hotéis que cederam quarto para os profissionais também serem alojados, né, não sei se vocês acompanharam essa situação, em vários municípios teve essa política. Essa ação, ela tem uma dupla função. Ao mesmo tempo que ela protege, visa a proteção do profissional da família, ela também estigmatiza, porque abre mão para alguém poder pensar, então esse sujeito é perigoso. Acho que esse que é o desafio, né, de como lidar com o estigma, quando uma mesma ação ela pode tanto cuidar quanto estigmatizar. A mesma ação. O Foucault fala muito, né, sobre a função do dispositivo, e o dispositivo ele é móvel. O que é criado num certo momento com uma função, daqui a pouco ele é apropriado por outras pessoas com outra funcionalidade. Então, o estigma ele vai deslizando, ele não é assim nem sempre tão fixo, né? Uma mesma ação, num momento pode estigmatizar e em outro momento ela pode ser via de acesso à cidadania. Isso que eu estava falando antes, sabe? O diagnóstico pode ter os dois. Então, assim, a gente tem que ir fazendo um acompanhamento muito fino a cada momento para pensar sobre isso e como ir lidando, né? E tentando desconstruir essas relações, né? E aí a Aline, a Aline, ela fala assim, ó, muito obrigada, professor, que é a última até que está aqui. Eu gostaria de comentasse um pouco sobre a postura da psicologia dos profissionais em relação ao estigma. Como contribuir para minimizá-lo? Percebo estratégias na mídia sobre, daí ela coloca uma errata ali,
sobre olharmos para além dos números em alguma fala específica. Então, olhar para além dos números. Uhum. Eu acho que a psicologia está construindo sua contribuição ainda, está tentando encontrar o seu lugar. Eu lembro que os primeiros projetos que eu vi, por exemplo, aqui, foram projetos de escuta a profissionais de saúde. Eu sei que Maringá, eu vi um pessoal falando que também teve esse projeto lá, aqui também teve, até por uma professora, e surpreendeu porque a procura não era muito grande, isso, né? Então, acho que essa foi uma forma que a psicologia tentou construir, né? Dentro desse projeto que eu estou de extensão, não que eu estou, mas no estado tem o telepsi também, tem o teleatendimento psicológico, que é coordenado por uma psicóloga, não lembro se é de Guarapuava, ou enfim. Eu sei que Ponta Grossa, a UEPG tinha uma experiência do teleatendimento, que era a princípio para... que era a ideia do teleatendimento, né? As pessoas ligam para dizer que sinais ou sintomas elas têm e saber se elas devem procurar serviço ou não e quando. É um pouco essa que era a ideia. E aí começaram a perceber também demandas de atenção psicossocial e alguns projetos inseriram psicólogos dentro também para lidar com as questões da saúde mental na pandemia. Então, acho que são contribuições, projetos que têm acontecido e são interessantes. A nossa via aqui de inserção do psicólogo foi um pouco mais do trabalho indo até as equipes, né? Teve um primeiro ciclo que foi feito, onde a equipe ia até os municípios, o gestor dividia em grupos, né, os trabalhadores, e faziam rodas de conversa, onde eles falavam sobre qual estava sendo a experiência deles com a pandemia, né, como é que eles estavam lidando com aquilo. E aí é muito interessante perceber que dentro da saúde a gente encontrou muitas pessoas que não tinham informações, ou que não se sentiam seguras com as informações que tinham, né? As rodas de conversa incluíam desde o médico, dentista, equipe multiprofissional, até agente comunitário de saúde, auxiliar de serviços gerais, o motorista da ambulância, né? Então a gente começa a observar relatos, por exemplo, de um motorista. Eu sei que eu tenho que fazer desinfecção da ambulância depois que eu transportei alguém, mas eu fiz uma viagem de 5 horas para levar alguém e trazer, eu não consigo fazer isso quando eu volto. E a gente, e isso foi relatado para a gestão, como é que a gente constrói uma condição para que essa desinfecção seja feita? Eu acho que essa é uma contribuição que a psicologia pode dar, né, no sentido de ouvir um pouco mais esses relatos dos trabalhadores, mas não só no sentido do ouvir individual, sabe? Eu estou ali, vou conversar com ele, mas no sentido de construir pactuações junto com as equipes, né, e formação de coletivos para a construção de processos, né, onde as pessoas se sintam mais seguras, seja em relação ao uso de EPIs, seja em relação às informações sobre o que é seguro ou não, como fazer a gestão, né, dos riscos no contexto da pandemia. Acho que a psicologia teria um grande auxílio a fazer por aí, né? A questão da política de humanização acho que é muito potente para a psicologia se apropriar e pensar os processos de trabalho também. Tenho pensado um pouco por aí dentro do projeto, ao menos, né? Muito bom, Gustavo. Pessoal, eu penso que... olá, obrigada, professor. Eu penso que, então, a gente já pode, né, caminhar para o encerramento. Queria agradecer, então, de novo ao Gustavo, a Miriam, que fez todo esse contato, né, que acompanhou e tudo mais. E que foi assim ótimo, porque daí depois que o contato foi feito e tudo mais, aqui no PPG a gente já, junto com a Silvia, já viu a possibilidade de você estar envolvido em coisas, em fazer contato, em ajudar a pensar lá o trabalho que está tendo aqui na residência, né? Que a psicologia agora entra mais fortemente nessa questão do HIV, então eu acho que a gente vai ter ainda vários encontros, né, do PPG com você, e especialmente a Silvia, para a gente poder, quem sabe, articular até alguma coisa, né, entre a UEL e a UNOeste. Então, queria agradecer você, queria agradecer as pessoas que ficaram até agora. Eu vi que a gente teve, assim, vários participantes, e aí acho que as pessoas vão tendo tarefas, vão saindo, mas a gente está ainda com um número aqui de participantes
Antes, então, quero agradecer a todos vocês que puderam ficar até agora prestigiando a fala do professor Gustavo, né? Rafael, quer falar alguma coisa, Rafa? Eu queria só agradecer, não sei como é que está a minha fala aí, se aparece, se me escutam. Sim? Sim. Ah, então tá, pelo menos agora tá com conexão, porque eu estava sem conexão. Aí ficava uma coisa esquisita, né? Só queria agradecer, foi muito impactante, muito interessante, gerou muitas reflexões, pelo menos de minha parte. Aqui fiquei pensando em muitas coisas. Muito obrigado, Gustavo, pela experiência dessa tarde, de verdade. Gente, eu falei o Unoeste é Unicentro, tá? Unicentro, É Unicentro. Também queria agradecer pelo convite, né? E para mim acabou sendo essa oportunidade. Ultimamente, para mim tem sido assim, né? Acho que eu tenho parado para pensar mais e refletir quando tem uma demanda, né? Eu tenho me forçado a pensar por essas demandas de fala, enfim. E acho que por abrir essa possibilidade também agradeço a Miriam também por, de certa forma, me apresentar também o Rafael, a Kátia, a Silvia, né? Também conheço o professor João Batista aí da UEL, né, que se aposentou, acho que se aposentou, né, há um tempo, tinha contato um pouco com ele, mas não conhecia muito outras pessoas, mas já tinha visto algumas coisas do programa, né, tanto que os alunos às vezes perguntam assim, professor, onde é que... Eu disse, olha, acho que ali é um programa que tem algumas linhas interessantes, né, ao menos que converge também com algumas discussões que a gente tem aqui, né, e acho que é interessante para a gente poder fazer essas aproximações aí também, né, e essas trocas. Ficou aberto aí também, né, para a gente seguir conversando. Sim, que bom. Então é isso, pessoal. Obrigada. Até mais, Gustavo. Até mais, pessoal.